Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a distância entre ponto e reta. Então, olha essa definição. A distância entre o ponto e uma reta é a distância do ponto ao pé da perpendicular à reta dada. Trocando em miúdos. Então, eu tenho essa reta aqui, eu vou chamar de reta R. Não ligue muito para o meu R porque ele não é bonito. E eu tenho esse ponto P aqui, ó. A distância desse P é uma outra reta que passa por ele. E bem aqui, ó, ele vai aparecer esse ponto aqui. Seria uma espécie de espelhamento desse ponto aqui em cima. Essa reta aqui que passa por esse P e encontra a reta R, ela precisa formar ângulo de 90 graus, por isso que nós falamos que ela é perpendicular. Percebam que aqui eu coloquei meio inclinado, que é justamente para vocês verem que não importa qual seja a posição do ponto em relação à reta dada. A reta que vai passar por esse ponto precisa obrigatoriamente formar ângulo de 90 graus com a outra reta. Se não formar o ângulo, significa que está errado. Tá certo? Aqui eu coloquei ela certinha, né, para você visualizar novamente, né, o P, e eu tenho aqui, ó, o P', que seria uma espécie de espelhamento desse ponto sobre a minha reta R. Tranquilo? Então, olha só, esse exemplo. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode encontrar a distância do ponto e da reta utilizando conhecimentos anteriores e como eu posso encontrar utilizando a equação. Existe uma fórmula específica para encontrar esse ponto, essa reta, que ela é bem mais simples. Mas eu vou mostrar os dois caminhos da pedra, tá certo? Então vamos lá. Vamos obter analiticamente a distância entre o ponto P e a reta x mais 2y menos 2 igual a zero. Então é esse gráfico que eu montei aqui, ó. A minha reta R é essa aqui, ó, que seria essa reta toda aqui escrita, tá certo? O meu ponto P seria esse ponto aqui, ó, que é o 2 e 3, tá certo? Então, entre o ponto P e a reta R, passa essa reta S, ó, que forma ângulo de 45 graus. Desculpa, ângulo de 90 graus, que seria a perpendicular. O que eu estou procurando seria esse pontozinho aqui, o P'. Qual seria o ponto que vai ter aqui? Tá certo? E com base nisso eu posso calcular a distância entre o ponto P e o ponto P'. Então eu vou encontrar a resposta daquilo que me foi perguntado. Então vamos lá. Primeiro eu vou precisar encontrar a equação da reta S, dessa reta aqui, ó. Então, se eu sei que reta S é perpendicular a R, então, com base na reta R, eu consigo já encontrar o coeficiente angular. Lembra que é perpendicular? Então, nós poderíamos trabalhar o que? O coeficiente angular de R vezes o coeficiente de S, o resultado tem que dar menos 1. O coeficiente de R é menos meio. Por que é menos meio, professor? Aí você precisa lembrar, pessoal. Se você não conseguir lembrar, volta às nossas aulas anteriores para encontrar esses valores. Ó. Lembra que o coeficiente angular ele pode ser dado por menos A sobre B. Quem é o A aqui? Ó? É 1. Quem é o B? 2. Lembra que é negativo, então menos 1 sobre 2. Está aqui. Ó. Quando eu resolvo isso aqui, que eu tenho certeza que vocês já sabem resolver, nós vamos encontrar o coeficiente angular como sendo 2. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos utilizar aquele termo geral da reta, ok? E no lugar do coeficiente angular, nós vamos substituir o 2. Então, substituir aqui, fiz as devidas multiplicações e encontrei esta equação da reta para a reta S. Até aqui tranquilo? Agora nós vamos calcular a interseção entre R e S. Ou seja, esse ponto bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Bem aqui, o ponto onde essas duas retas se cruzam. Então, eu vou usar as duas retas aqui para fazer a interseção. Essa interseção nada mais é do que o ponto que é comum entre as duas retas.
Então, eu posso fazer um sistema entre essas duas retas, ok? Para resolver esse sistema, eu tenho certeza que vocês lembram, então eu não vou explicar ele detalhadamente. E quando eu resolvo esse sistema, eu encontro o y sendo 3/5 e o x sendo 4/5, ok? Então, nesse caso, eu estou encontrando o meu ponto P' como sendo 4/5 e 3/5. Até aqui tranquilo, né? Agora, pessoal, o nosso próximo passo... Espera que deu uma travadinha aqui. O nosso próximo passo é calcular a distância de P para a reta R, ou seja, a distância de P para P'. Então, eu vou calcular essa distância aqui. Ó. Aí a gente vai utilizar a fórmula da distância entre dois pontos, ok? Então, a distância de P para P' é essa fórmula aqui que nós já estudamos, né? Olha só, não se assustem, tá? Então, aqui eu tenho o ponto P, 2, e o 3 está aqui do ponto P. Aí eu tenho 4/5 do ponto P' e 3/5 do ponto P'. Tranquilo. Essa dentro, pessoal, eu subentendo novamente que vocês já saibam. Então, aqui, se você não lembrar o formato rápido de fazer, você faz a MMC. Eu vou fazer só esse lado aqui para você relembrar, tá? Ó, um macetezinho. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 menos 4 vai sobrar o quê? Isso mesmo, vai sobrar 6. Aí a gente repete o 5. Ficou meio feinho, tá, pessoal? 6 sobre 5, tudo isso elevado ao quadrado. Lembra que tudo que está entre os parênteses é elevado ao quadrado. Então, tanto 6 quanto 5. Então, 6 ao quadrado vai dar 36. E 5 ao quadrado vai dar 25. Ok. Esse primeiro lado eu já resolvi. Esse lado aqui, agora é com vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Resolveu esse outro lado. Aí nós vamos somar os dois valores que vai dar aqui. E vamos tentar extrair a raiz quadrada. Quando fizermos isso, nós vamos encontrar esse valor aqui, ó. A distância do ponto P para o P', ou seja, do ponto P para a reta R, é de 6 raiz 5 sobre 5. 6 vezes raiz de 5 dividido por 5. Então, esse é o resultado daquilo que me foi pedido, a distância do ponto para a reta. Percebam que foi uma coisa bem grande, né? Isso sem falar que eu não fiz essa parte aqui com vocês, que eu estou deixando vocês fazerem aí. Agora, olha como é que fica se nós formos utilizar a questão da fórmula. A fórmula para resolver isso, a distância entre o ponto e uma reta, é essa daqui, ó. Módulo de AX0 mais B vezes Y0 mais C. Isso tudo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Fique tranquilo que eu vou explicar cada um dos detalhes para você compreender melhor, tá certo? Mas a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é para as duas barrinhas do módulo. Isso significa o quê? Quando eu resolver isso, se eu encontrar qualquer valor negativo, por exemplo, menos 2, dentro do módulo, fora desse módulo, eu vou ter sempre o valor positivo, tá certo? Então, as duas barrinhas de módulo significam isso, ok? Então, olha só, para vocês entenderem, o ponto P3, 2 e 3, seria justamente o meu x0 e o meu y0. Ou seja, o meu x0 é 2, que eu vou substituir aqui, ó, e o meu y0 é 3, que eu vou substituir bem aqui, tá certo? Agora, olha só, a minha reta R está aqui. O que eu vou fazer agora é tirar os coeficientes dessa reta R. Qual é o coeficiente de x? É 1, porque o número que acompanha aqui multiplica o x é 1. Qual é o meu coeficiente de y? É 2, porque o número que está acompanhando o y é 2. Qual é o meu coeficiente c? O c é, no caso, menos 2. Ok? Então, pessoal, o que acontece? Esses elementos aqui eu vou substituir aqui dentro. Vai ficar da seguinte maneira. Olha só, no lugar do A, quem é o A?
é 1. No lugar do B, quem é o B? É 2. No lugar do C, eu vou colocar quem? Menos 3. Já fiz a primeira substituição aqui em cima. Tranquilo até agora? Depois eu vou substituir quem? x0 e y0. Quem são eles? 2 e 3. Está aqui, ó, 2 e 3. E esse A e esse B aqui, ó. Esse A e esse B é esse A aqui e esse B, ó. Só fiz substituir aqui embaixo, só fiz baixar. Aí o que a gente vai fazer a partir desse momento? Pessoal, é só multiplicar. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6, né? 6 mais 1 dá... 6 mais 2 dá 8, né? E aqui eu vou ter o quê? Menos 2. 8 menos 2 vai sobrar o que dentro do meu módulo? 6. Muito bem. E aqui embaixo? 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1, 5. Aí nós vamos encontrar esse valor aqui, ó. Módulo de 6 sobre raiz de 5. Lembra que o 6, dentro do módulo, fora vai sair positivo. Como ele já está positivo, então não vai fazer nenhuma interferência. E aqui embaixo, nós vamos ter que racionalizar. Então, nós vamos pegar o raiz de 5 e nós vamos multiplicar aqui em cima. Novamente, me perdoe pela letra, porque eu estou fazendo direto no mousepad do computador, do notebook, é um pouquinho difícil, tá certo? Então, nós vamos racionalizar, aí nós vamos ter raiz de 5 vezes 6, que vai dar o quê? 6 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai sobrar apenas 5. Lembra que eu posso escrever esses dois elementos dentro da mesma raiz, então ficaria com 5 ao quadrado, que dá 25, e a raiz quadrada de 25 é 5, que é a nossa resposta final. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham visto, né, percebido que é muito mais prático, mais fácil a gente resolver utilizando a equação, essa fórmula no caso, mas também que vocês conseguem resolver de outras maneiras, né? Basta você relembrar todo o conteúdo que nós já estudamos até aqui. Beleza, galerinha? Até a próxima.